Olá, aqui é a Laísa do canal Laísa Maverick. Se você ainda não me segue, aperta o botão aí embaixo. A partir dessa semana estarei postando 2 vídeos por semana. O vídeo de hoje vai ser sobre o colapso da civilização. Eu essa semana assisti um vídeo assim que me quebrou a cabeça e eu fiquei tão chocada que eu falei, meu Deus do céu. Minha mentalidade até então era de que os seres humanos são um vírus, que a gente tem que ser eliminado porque a gente tá acabando com o meio ambiente. E recentemente a gente atingiu a população de 8 bilhões de pessoas nesse mundo. E eu falei, gente, aonde é que vai parar isso? E a minha mentalidade era de que, pelo amor de Deus, tem que parar de ter filho. Eu até considerava, né, se eu devia ter filho ou não, porque já tem muita gente no mundo e blá blá blá. Aí eu assisti esse vídeo, e nesse vídeo eram várias pessoas falando, uma delas era Elon Musk, que ele tava falando que a taxa de pessoas que têm filhos no mundo tá caindo, assim. Acho que foi na China ou no Japão, diminuiu quase 1 milhão o número de crianças. E aí isso quebrou a minha cabeça de uma forma, porque acho que a gente tem essa mentalidade e conforme os países se desenvolvem mais, os países mais desenvolvidos, a taxa de pessoas que têm filho diminui ainda mais. Ou seja, as pessoas que têm mais filhos são as pessoas pobres e as pessoas que não têm tanto acesso assim à educação. Junto com isso, teve uma outra mulher falando sobre o número de esperma do homem que tá diminuindo 2,64% ao ano. Ou seja, vamos entrar em extinção por uma causa ou por outra, né? Esse vídeo me fez pensar um pouco sobre o papel dos psicodélicos na sociedade. Porque os psicodélicos, todo mundo fala, ai, a ayahuasca maravilhosa, o LSD, o espírito da planta, blá blá blá. E a gente ainda tem essa noção de que a gente é mais inteligente do que as plantas, do que a natureza. E se você for dar uma olhadinha na definição de natureza no dicionário, você vai ver que é árvores, blá 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 blá, tudo que não é man-made. Tudo que não é feito pelo homem ou o homem em si. Ou seja, a definição de natureza para nós, seres humanos, no dicionário, e acho que para todos nós, tudo que é natureza e que não é feito pelo homem, e essa natureza remove o homem, sendo que, na verdade, a gente é parte da natureza. Então, primeiro eu vou falar o que as plantas estão fazendo. Terence McKenna fala que não é que as plantas não falam, somos nós que somos surdos, né? Ele falou isso, não é nenhuma metáfora. A natureza está falando com a gente. E se a gente olhar mesmo, por exemplo, como é que surgiu a ideia da ayahuasca? 1000 plantas que tem, 1000, 6000, não sei quantas espécies que tem de planta, de arbusto na Amazônia, alguém soube que teria que misturar o cipó e a folha. Da onde que surgiu essa ideia? Curandeiros, né, os xamãs, eles falam que foi a planta que contou pra eles. Então, a gente fica aqui no misticismo, né, do mistério de como é que a pessoa sabia que tinha que misturar, né? Então, todas as religiões que tem a ayahuasca, como tem o chá, né, como a medicina, elas têm essa história de que a planta que contou pra elas. E se você perguntar pra alguém lá na Amazônia, algum xamã, eles vão falar a mesma coisa. Então, assim, tem muito que a gente tem que aprender ainda da natureza, das plantas, das árvores, só que a gente ainda não tem capacidade de saber o que elas estão falando. E porque se você for ver o micélio, por exemplo, do cogumelo, ele tá na superfície da terra, ele tá como se fosse uma teia toda no nosso pé ali, aonde a gente pisa na floresta tem micélio, então é como se fosse, ele tá tudo conectado e é através do micélio que as árvores transferem informações, elas sabem qual que tá precisando de mais água e uma ajuda a outra, então tem uma internet acontecendo ali de conexão que é tão complexa. Tem até um videozinho que eu acho que tem lá no meu Instagram, que eles fizeram, tipo, tem um mapa e o transporte público naquela cidade, e eles colocaram fungo naquela cidade e eles foram ver aonde que o fungo andaria pra ver a inteligência do fungo, e no final o fungo achou caminhos melhores do que o transporte público que na verdade foi criado na cidade. Então o fungo, ele tem uma inteligência além do que a gente pode imaginar ou pode compreender. Esse romanticismo de que as plantas estão ajudando a gente cria esse relacionamento fofinho com as plantas, mas o que as plantas estão fazendo é uma simbiose. Eu te ajudo e você me ajuda. É um acordo, basicamente, que a medicina psicodélica tá fazendo da natureza, tá fazendo com a gente. Ela cuida da gente pra gente conseguir transcender a gente e conseguir cuidar dela. Então, a natureza não tá fazendo uma coisa fofinha quando ela cura a gente, ela só tá curando a gente porque ela quer ver a gente bem. Não, existe uma troca que tá acontecendo da natureza com a gente. E isso é muito interessante de pensar, porque
porque a gente vê o quão perdido que a gente tá em ser humano. Não de que a gente chegou hoje na história da humanidade, no desmatamento, na poluição, em tudo. E essa questão aí da diminuição dos espermas, essa médica, ela fala que vem basicamente do plástico, da gente beber garrafa de plástico, creme que vem dentro do plástico. Tem 2 tipos de plástico, eu não sei falar em português o nome, mas basicamente os plásticos e as chemicals do ar mesmo, que a gente respira, a água que a gente toma. Então tá vindo de tudo quanto é lugar, não é uma coisa, não é só do plástico, tá vindo de tudo quanto é lugar em volta da gente. Cada ano que passa, o número das substâncias químicas que a gente tá ingerindo é maior e maior, e isso faz com que acabe com os espermas do homem, com que diminua, e a mulher que teve contato com plástico faz mal pra ela, mas mais ainda pro feto, e aquilo vai afetar não só o filho que ela vai ter, mas outras gerações. Então é um assunto muito profundo, e se a gente vê, eu acho que dentro disso tem uma parte de que é autodestrutivo, porque quando a gente tem esse pensamento que eu tinha e agora eu tô mudando, de que os seres humanos estão acabando com tudo, que a gente é maldoso, que a gente é evil, que a gente só tá destruindo tudo, que a gente é corrupto, que a gente é terrível, que esse mundo não presta, que pra que a gente tá aqui, tem que acabar tudo. Isso são coisas que já passaram pela minha cabeça, e com certeza já passaram pela sua também. Tem esse vídeo, tinha uma parte do Jordan Peterson que ele tava falando sobre racismo humano, que é basicamente um ódio da gente mesmo coletivo. Então a gente gerou essa ideia de que nós somos o vírus por conta dessa separação que a gente pensa, a natureza é a natureza e eu não faço parte da natureza. A gente criou essa desconexão de achar que a gente não devia estar aqui, que a gente é um vírus, que a gente é um câncer. Quem já ouviu falar que a gente é um câncer aqui? Me deixa triste de falar isso, porque essa é uma visão que eu tinha também, e eu paro pra pensar o quanto de ódio que eu tenho de mim mesma por ser um ser humano que eu carrego dentro de mim, de sentir que eu não devia estar aqui, e quanto que isso me afeta no meu dia a dia, quanto que isso danifica a minha imagem de mim mesma, porque se eu nasço num mundo onde a mídia e todo mundo tá falando que a gente não devia estar aqui, a gente é um câncer, como é que a gente vai aprender a se amar? Como é que a gente vai amar o meio ambiente se a gente tá perdido nesse ódio coletivo que a gente tem de ser humano, de estar aqui? E a gente, o povo fala, a gente tá vivendo na pior época do mundo. Não, a pior época do mundo era onde um matava o outro lá, que era tudo canibal. E se você for ver, a gente é civilizado hoje em dia porque a gente criou uma civilização onde as outras pessoas que estão em volta da gente, elas servem como um espelho de feedback pra saber, quando eu faço isso, essas coisas boas acontecem. Então, o nosso relacionamento com as outras pessoas, o fato da gente morar numa civilização é o que aperfeiçoou a gente pra chegar aonde a gente tá. Se a gente não tivesse esse espelho de outras pessoas em volta da gente, e se a gente não vivesse em comunidade, a gente ia ser um bicho dentro de uma caverna, se a gente vivesse como antigamente. Então, antes as pessoas tinham que ir caçar comida no meio do mato. Hoje em dia, os nossos básicos, eles estão tão cuidados que a gente consegue pensar na parte da espiritualidade, a gente consegue se desenvolver mais. O conteúdo que a gente quiser tá disponível hoje no YouTube, em tudo quanto é lugar. Então, a gente tá vivendo na melhor época. Só que tem esse pensamento interno de que a gente é corrupto, a gente tá acabando com o mundo. E se você for ver, o Joe Rogan, ele sempre fala, humans are onto something. Que ele quer dizer basicamente que a gente tá caminhando pra uma direção ali que tá todo mundo trabalhando pra aquilo. A gente não consegue ver pra onde que a gente tá indo, mas o fato da gente ter robôs, da gente ter computador, da gente... Na tecnologia que a gente tem, quando eu falo tecnologia, não é só computadores, é tecnologia. Os psicodélicos são uma tecnologia. O fato da gente tá numa sociedade hoje que a gente tem a possibilidade de usar psicodélicos pra desenvolver a nossa mente e pra gente transcender essa identidade, e os psicodélicos, eles fazem a gente ver o nosso impacto da natureza, mas mais ainda, eles fazem a gente ver essa conexão com o todo, o quanto que a gente está conectado com tudo, o quanto que a gente é a natureza. Então, esse pensamento de que nós somos um vírus, nós somos um câncer, esse ódio coletivo do ser humano gera padrões autodestrutivos. E aí eu parei pra pensar, quanto que esses padrões autodestrutivos gerados por conta desse ódio coletivo do ser humano, da espécie humana,
tá afetando o mundo. Talvez seja por isso que a gente esteja matando o meio ambiente. Talvez esse ódio, essa ladainha, essa narrativa que a gente criou dentro da gente, que a gente não devia estar aqui, é o que faz a gente querer se destruir. E querer criar, de certa forma, é um loop, né? Que quanto mais a gente acha que não devia estar aqui, porque como é que você trata um câncer? Você mata ele, né? E se a gente, como ser humano, a gente acha que a gente não devia estar aqui, como é que a gente vai tratar a gente? E isso acontece não conscientemente, acontece no inconsciente de padrões autodestrutivos, da gente comer mal, da gente tomar sempre água de garrafa, da gente esquentar coisa dentro de um container de plástico, sabendo que o plástico daquilo vai soltar na nossa comida. Então a gente, de certa forma, tá se matando coletivamente por conta dessa ideia de que a gente não devia estar aqui. E isso é muito profundo, quebrou minha cabeça de uma forma, assim. E não só isso, eu sempre pensei muito no fato de se eu devia ter filho ou não. O que acontece é que quem mais tem filho hoje em dia, eu acho que é na Nigéria, um lugar assim, que é o maior número de pessoas. Na Ásia tá caindo, né, o número. Mas as pessoas que mais têm filhos são as pessoas pobres e que têm menos educação. E se você for ver o que as crianças representam no mundo, porque antes a pirâmide era assim, tinham mais crianças, tinham adultos no meio, e as pessoas mais velhas no topo. E agora tá invertendo. A gente tem menos criança, adulto, bastante adultos e mais ainda pessoas de idade, porque a longevidade tá aumentando, né? A gente tá descobrindo meios de viver mais tempo. Então, a gente não tá tendo pessoa suficiente para cuidar das pessoas mais idosas. A gente não tem criança que vai crescer para participar do grupo de trabalhadores do mundo. Como é que a gente vai manter uma civilização se a gente não tem filhos, se a gente não procria e se a gente não... Porque crianças, o que as crianças representam? Elas representam esperança. Você já teve um bebê na sua família? Eu, quando eu penso na minha sobrinha, dá uma vontade de deixar o mundo melhor para ela. E aquela Greta Thunberg, ela fala muito do que vocês estão deixando pra mim. Porque existe essa autodestruição que a gente tá passando como espécie e a gente tá matando as próximas gerações. Então pensa em uma criança que você tem na sua família, que sobrinho ou até filho que você tem. O quanto de esperança que aquela criança não traz na sua vida. E nesse vídeo, outro cara falava também, mais pessoas com educação e com condições financeiras têm que ter filhos. O mundo tá precisando de novas ideias. E se só as pessoas em países pobres, que não têm muita educação, têm filhos, a gente cria o que a gente tá criando hoje. Então, se você tem esse pensamento de que a gente não devia ter filho, o mundo tá super populado, nós somos um vírus, a gente tem que acabar com a gente, pensa que a gente é tão pequeno perto do mundo, sabe? Da história, da Terra. E eu acho que é uma experiência, assim... Eu, pelo menos, quero ter filho, né? Eu acho que é uma experiência... Eu não sei nem qual é o sentimento de ter um filho, sabe? De trazer uma criança pra esse mundo. Mas eu acho que dá muita esperança e também me faz questionar do que eu tô deixando. Tenho pensado muito, ultimamente, sobre esse ódio coletivo inconsciente que a gente tem da espécie humana e eu pensei em gravar esse vídeo e eu acho que as medicinas psicodélicas, elas são um remédio pra isso, porque elas ajudam a gente a se conectar com a gente, se conectar com a natureza, ver que a gente é parte do todo. Depois me falam o que vocês acharam desse vídeo, se vocês acham que tem que ter filho, se vocês acham que não tem que ter filho, se vocês já pensaram nesse ódio coletivo que a gente tem da espécie humana. Se você acha que isso já afetou a sua vida, no decorrer todo da sua vida, em pequenos detalhes, sabe? Porque eu acho que a gente, como ser humano, a gente tem muito struggle a viver, de fazer as coisas pequenas, de fazer os básicos por nós mesmo, comer a comida certa, se afastar de coisas que não são boas pra nós. Álcool, por exemplo, é uma coisa que mata a gente, mata os nossos neurônios. Comida de fast food, então assim, é tão sutil essa autodestruição que a gente não sabe o quanto que tá enraizada dentro da gente esse fato da gente ter escutado a vida inteira de que a gente não devia estar aqui. A outra coisa que eu vi que tá acontecendo muito ultimamente é quando as mulheres ficam grávidas, tem muita gente que aponta o dedo e fala, nossa, ela já tá no quarto filho, ela já... Então assim, a gente tem coletivamente a gente faz a mulher grávida meio que se sentir envergonhada de estar grávida, de continuar a civilização. Queria botar luz aí nessa parte e ver que a gente é natureza, passar pra vocês que a gente é parte da natureza, a gente merece estar aqui, e não só a gente merece estar aqui, como a gente merece ter uma vida boa. Eu já me peguei em muitas trips psicodélicas
com culpa de ser feliz. Culpa de achar que eu não mereço ser feliz. Sabe, glimpses assim, até de dia de microdose mesmo, e tipo, me ver feliz e de repente falar, não, você não pode ser feliz. E voltar ali pro meu padrão de self-hatred, de me julgar, sabe? Então, coletivamente, eu acho que a gente tem uma dificuldade enorme de pegar o nosso lugar aqui, de pegar o nosso nome, de fazer o nosso nome, de honrar o nosso espaço aqui na Terra e ver que a gente tá vivendo na melhor época que já existiu na história humana. E se a gente não tem a capacidade de ver que o consagrado que é viver aqui, como é que a gente vai ter uma vida boa? Se a gente não tem capacidade de ver que cada pequena coisa que acontece serve pro todo, quantum entanglement, né, que é eu aqui afeta uma pessoa que tá lá no Japão. Então a gente também tá conectado telepaticamente. Quem já ouviu falar de gente conversando telepaticamente nas trips psicodélicas? A gente tá conectado com uma rede que é o globo, né, a Terra, que a gente tá conectado com o mundo inteiro. Então a gente achar que a gente não afeta o resto é a gente ser self-centered, de ficar ali na nossa bolha e achar que tudo que a gente faz não afeta o próximo, porque afeta. Cada pequena coisa que a gente faz afeta. Tem até um documentário que eu vou tentar achar aqui, que tá no Netflix, que esse cara fala que tem vários episódios e basicamente ele mostra que a areia de lá do Saara chegou aqui nos Estados Unidos, então essa poeira assim, tudo tá tudo misturando no planeta Terra, e isso acontece com os seres humanos também. A gente tá conectado com o nosso entorno, tudo que a gente faz afeta o próximo, e vamos parar com essa negatividade de que a gente não devia estar aqui, de que a gente devia morrer, de que a gente é um vírus, de que a gente é um câncer, e para pensar, e mais amor, né? Você vê que o que a gente tá passando hoje como civilização, como espécie, né, de seres humanos, a gente precisa de mais amor e não menos. Então você vê que esse tipo de pensamento, essa narrativa, vem de uma darkness profunda, de uma negatividade, assim, e não só isso, mas se você for ver os hindus, eles têm uma roda lá, né, que eu acho que a gente tá no Kali Yuga, que é basicamente 75% de escuridão e 25% de luz. E essa roda gira, mas demora, eu acho que 1.000, 2.000 anos, 3.000 anos, eu não sei quanto tempo. Mas atualmente, na história da civilização, a gente tá com 75% de darkness. Então, faz sentido de que a gente tá passando por tudo isso, que a gente enxerga o mundo dessa maneira. E o que é difícil é a gente... Porque os pensamentos, eles estão todos flutuando aí, né? Aqui a gente pega os pensamentos e a gente acha que os pensamentos são nossos. Um deles é que a gente é um câncer na Terra e que a gente não devia estar aqui. E esses pensamentos que estão flutuando, 75% deles são ruins e 25% são bons. Então, é muito difícil a gente manter uma vida positiva quando a maior parte dos pensamentos que estão flutuando por aí, que a gente pega pra gente, são negativos. E eu te desafio agora a pensar em uma situação ruim da sua vida e, ao invés de focar na coisa ruim, pensa no lado bom. Pensa no lado bom daquilo. Se tem uma pessoa que você odeia, pensa em uma qualidade daquela pessoa. E essa é uma prática que eu aprendi com a freira que eu morava, que é, você sempre vai achar as coisas ruins, porque você tá em 75% de escuridão. Mas achar a luz na escuridão é muito mais difícil. Então, tem essa prática de focar no lado bom. Porque é muito difícil, é muito difícil. Se eu penso em alguém que eu não gosto, eu posso falar mal daquela pessoa por 5 horas. Mas se eu pensar, aquela pessoa tem as qualidades também. E essa é uma qualidade que eu vejo nas pessoas que atingiram o enlightenment, atingiram a iluminação. E as pessoas que, até na igreja da Ayahuasca que eu fazia parte, tinha essa mulher que, ela era muito positiva. E eu pensava, gente, como é possível ser positiva desse jeito? E depois de uma sessão, eu tive uma borracheira, que a gente chama uma bad trip profunda, e eu tava sentada lá contemplando, e eu só enxergava a escuridão. E aí, essa mulher chegou do meu lado, ela começou a conversar comigo, e tinha essa menina, filha de alguém lá, fazendo uma bagunça depois da sessão. Lá, uma bagunça, assim, pra lá e pra cá, e pula, e grita. Eu falei, Jesus, agora essa menina não vai sentar, a mãe dela não vai chamar ela. Aí essa mulher que tá do meu lado, extremamente positiva, olhou pra mim e falou, mas ela não é uma graça? Aí eu olhei pra cara dela e falei, eu podia falar qualquer coisa dessa menina, uma graça seria uma das últimas. Então, assim, é uma prática da gente ver a luz. É muito mais fácil a gente focar no lado ruim. E eu acho que a gente
tende a focar só no lado ruim, aquilo aumenta. Quando a gente não enxerga a escuridão dentro da gente, a gente fica cega pra ver a escuridão do próximo. E se a gente vê como ser humano, a gente tem a luz e tem a escuridão dentro da gente também. Então, é uma prática de ver que todas as pessoas têm luz, por mais ruins que elas sejam. E é isso, senão o vídeo vai ficar muito grande. Me fala aqui o que vocês acharam, porque a minha mente ainda tá tentando processar tudo isso. Beijo e até a próxima.